boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal, AM 810 de Santos, e também pelas redes sociais. Olha, pessoal, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp, pelo 973350038. Mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:01 agora, e hoje, quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos então escalar os nossos convidados para análise dos temas aqui propostos hoje. Procurador de Justiça aposentado, doutor Carlos Cardoso, associado do MPD. Tudo bem, procurador? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Trianon. Um abraço para todos os colegas de programa. Obrigado pela presença, pela colaboração mais uma vez com a gente. Também na nossa bancada, a doutora Carla de Vasconcelos Leme, advogada, especialista em Direito Constitucional e Administrativo. Doutora Carla, tudo bem? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Doutora Eliane Pereira dos Santos, biomédica, especialista em saúde pública, assessora técnica de saúde da Federação Nacional das APAES, diretora da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Doutora Eliane está em Goiânia, aqui nessa conversa com a gente. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde, Mauro, boa tarde a todos. Obrigado pela colaboração mais uma vez conosco. E fechando aqui o nosso time, Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado, hoje em Brasília. Tudo bem, Antônio Carlos? Ótimo, obrigado, Mauro Friesman, obrigado a todos. A responsabilidade de falar com esse público. Boa tarde, estamos juntos. Então vamos ao nosso primeiro assunto, minha gente, 12:02 agora. O boletim da OMS, Organização Mundial da Saúde, indica um aumento de 7% na semana passada no número de mortes no mundo em decorrência da Covid-19. E conforme esse balanço da OMS, foram notificados quase 68 mil óbitos no período, elevando o total de vítimas para 5.800.000 desde março de 2020. E, além disso, a OMS apontou para 19 milhões de positivos na última semana, mas admite que o contágio no planeta é muito maior devido à subnotificação. Doutora Eliane Pereira dos Santos, sobre esse desenho agora, sobre esse cenário dos números apresentados pela OMS, sua avaliação. Então, esse número grande que a gente tem visto é devido à Ômicron, né, que todos sabem que ela é extremamente virulenta e que está afetando muitas pessoas. A subnotificação também ela acontece, porque tem muitas pessoas que estão contaminadas e com sintomas muito leves, que acabam passando por gripe, um resfriado comum. E a parte dos óbitos, né? Como ela foi extremamente virulenta e ela pegou várias pessoas no mundo, então, com certeza, o número de pessoas acometidas para óbito, que levaram a óbito, foram muito maiores, né? Porque foram muito mais acometimento do que as ondas, né, anteriores. Só que a gravidade dela, eu vejo uma gravidade menor. Vou te dizer por quê. Eu fui diretora de um instituto que chama IPASGO, em Goiás, que tem 600 mil vidas nesse instituto, e a segunda onda foi a mais grave para mim. Eu tinha 80 leitos dedicados e tinha uma rede prestadora gigante com mais de 500 leitos disponíveis para a Covid. Eu também trabalho na Universidade Federal, no Hospital das Clínicas, que também, né, recebe pacientes da Covid. Nós chegamos a ter 40 leitos lá exclusivos para a Covid. Com a queda da segunda onda, esses leitos foram desativados. O IPASGO desativou esses 40 leitos e deixou os leitos da rede contratualizada. E a gente não tem sofrido por falta de leitos. Então, essa visão que eu tenho é que é muito menos casos graves que precisa de UTI. No Hospital das Clínicas também, que a gente passou de 40 leitos, essa noite eu estava de plantão, nós tínhamos
15 pacientes internados, que é um hospital muito grande, de 600 leitos. Então, eu vejo que a fase grave da doença, apesar desse número de mortes muito grande, é por causa da Ômicron ser extremamente virulenta. Eu não vejo o acometimento de gravidade da doença em si do paciente. Então, assim, o que eu vejo? Pessoas não vacinadas, né, que está acontecendo, e a gente vê a mídia falando isso, que a maioria das pessoas que foram a óbito e estão graves foram pessoas que têm só a primeira vacina, ou que não têm o esquema completo, ou que não fez nenhuma vacina. Então, eu vejo que isso está finalizando. Eu penso, né, olhando assim, o cenário, eu penso que nós estamos imunizando toda a população, né, do mundo de uma forma bem drástica, mas está acontecendo isso, né? Aquele jargão que nós, aqui na imprensa, no jornalismo, a gente costuma usar, contra fatos não há argumentos, é evidente que o número menor de mortes, o número menor de infecções, né, se dá por conta da vacinação, aqueles que estão com o ciclo completo ou a caminho disso, e aqueles que não estão se vacinando são aqueles que estão com a situação a necessidade de atendimento em hospitais, com quadros agravados e até a morte. Exatamente, a vacinação foi um ganho, né, para a população, e teve muita recusa, né? Eu sou exemplo disso, porque eu me contaminei recentemente com a Ômicron, acho que tem 2 semanas, mas foi sintomas gripais leves, né? E eu tenho 3 doses da vacina. Então, eu vejo assim, porque a vacina realmente está protegendo a população das formas graves, e a Ômicron, os sintomas dela são sintomas gripais. A maioria dos pacientes que a gente vê são sintomas gripais não pulmonares, como a gente via, com muita frequência, 70% do pulmão comprometido, intubação, UTI, são formas gravíssimas, né, que foi a segunda onda aí que nós vimos da Delta. Agora, essa está bem mais tranquila, o cuidado com o paciente, apesar de que os não vacinados realmente estão indo a óbito e agravando. Um esclarecimento, doutora. A cada variante, né, a cada onda, né, a gente tratava como uma nova variante. Agora estamos falando de subvariante. Em nenhum momento a gente falou a respeito disso. O que vem a ser a subvariante? Por que até aqui a gente falava de nova variante e agora é uma subvariante? Isso foi identificado recentemente pela Fiocruz agora no Brasil, né? Que eles enxergaram subvariantes. Eu acho que a ciência ela está avançando muito nessas pesquisas, então ela está identificando essas subvariantes. Como ela tem um número populacional muito alto de pessoas infectadas e uma amostra muito grande de análise, ela está identificando subvariantes também. Eu acredito aí que no passado também aconteceu subvariantes, mas que o curso até onde a gente sabe, tem sido a mesma coisa. Existem esses alertas, né? Olha, aconteceu, encontramos subvariantes, mas eu não creio, tecnicamente, eu não creio que ela vá cursar de forma diferente do que é a variante Ômicron. Ela só está tendo algumas mutações locais, né? Na nossa população brasileira. A diferença entre uma variante e a subvariante está na gravidade ou na não gravidade? Também, mas eu não vejo que a subvariante ela vai cursar de forma diferente do que a variante, entendeu? Eu não vejo isso. Isso é muito precoce para a gente avaliar fazer uma análise desse formato, mas até aqui, até onde a gente caminhou, esses pacientes que foram identificados com as subvariantes não tiveram curso grave da doença também. Então, me leva a crer que ela vai se comportar como uma variante mesmo. Vamos passar aqui para os demais. Procurador Carlos Cardoso, seu olhar sobre este momento da pandemia a partir deste levantamento aqui da OMS, deste boletim divulgado. Bom, a impressão que eu tenho, como leigo, Sim. É que nós ainda estamos longe de poder afirmar que a pandemia causada por esse vírus chegou ao fim. Acredito que a única solução passa por uma ampliação e consolidação do processo de vacinação da população e por cuidados básicos que todos devemos manter
como o uso de máscaras em ambientes fechados, evitar aglomerações, cuidar da higiene pessoal, principalmente das mãos, e torcer para que as pessoas que ainda não se vacinaram passem a se vacinar. Porque outro dia eu estava examinando uma estatística divulgada pela imprensa. Aqui em São Paulo, nós já temos aí um índice de vacinação completa que se aproxima dos 80%. Mas há estados brasileiros onde esse índice ainda está na faixa de 50 e poucos por cento, 60%. Né? Creio que isso se deva ao fato de que nós não temos no Brasil, ao contrário de outros países, uma coordenação de âmbito nacional, né, que teria que ser levada à frente pelo governo federal. Infelizmente, nós temos um presidente da República negacionista, que nunca procurou sensibilizar a população para se vacinar. Há estudos científicos, inclusive, que dizem que o atraso na aquisição de vacinas por parte do Brasil, que foi uma decisão do governo federal, que esse atraso deve ter gerado a morte de mais de uma centena de milhares de brasileiros, sobretudo idosos, que poderiam ter sido vacinados antes de morrerem. E não foram, porque o governo federal fazia pouco dessa pandemia e se recusou a aceitar, inclusive, ofertas de aquisição, de venda de vacinas feitas, por exemplo, pela Pfizer. E só foi atrás disso depois, em razão do número de mortes avassalador. Mesmo assim, fazendo pouco da pandemia, uma postura negacionista, inclusive de ministros da saúde. Eu espero que, ao final desse mandato presidencial, ele seja responsabilizado por essas centenas de milhares de mortes, né? Eles e os seus apoiadores no âmbito do governo federal, que se acumpliciaram a esse assassinato em massa, vamos dizer assim. Eu acho que é isso. A minha visão como leigo é essa. Sua observação, doutora Carla de Vasconcelos Leme, sobre esse tema. Olha, ao meu ver, também como leiga aí, a vacina tem sido, sim, prioridade, né? Por quê? É nítido ao homem médio, aquele que se vacina, ele tem contraído o vírus e consegue se tratar isolado e com medicamento em sua residência. Antigamente, contraía-se o vírus e o que acontecia? Tinha que ir para o hospital, internado e entubado, e morte. Acabou. Era isso que acontecia. Então, a vacinação, sim, é extremamente importante. Agora, o que acontece? O governo ele precisa se atentar melhor, ao meu ver, às campanhas de vacinação. Por quê? Ontem, o Marcelo Queiroga fez duras críticas ao Dória, porque ele já está anunciando a 4ª dose. Pelas estatísticas, eu vou usar a palavra somente, né? A primeira dose não foi completada. 78% da população tomou a primeira dose da vacina. Então, como é que o Dória quer aplicar a 4ª dose se nem a primeira foi complementada? Então, a campanha ela tem que ser bem concretizada pelo governo de São Paulo. Tem que ser completado um ciclo de campanha, primeira, segunda, terceira, e não já inventar uma 4ª dose. Isso na minha humilde concepção de leiga aí, e em prol da sociedade também, né, da saúde, que é dever do Estado pela Constituição Federal. Então, eu concordo com o ministro Queiroga, com as duras críticas que ele fez ao Dória quanto à 4ª dose, porque precisa se completar um ciclo, tá? E a minimizar, muito embora o aumento
do índice, nós estamos vendo que as pessoas conseguem se tratar melhor com a vacina. Então, precisa melhorar a campanha. Agora, por que aumentou também? Sim. Outra questão do governador, flexibilização com o uso das máscaras, né? Autorizou, final de ano, o não uso em lugares abertos, né? Não pode fazer isso. Tem que usar máscara, manter a utilização de máscara, álcool em gel, coisas simples e que salvam vidas. Essa é a minha humilde opinião como leiga. Doutora Eliane, claro, biomédica, especialista, vai saber falar melhor sobre isso, mas é isso que precisa ser feito. Uma campanha mais eficaz, no sentido de conscientizar o cidadão de que ele precisa manter o mínimo, que é máscara, álcool em gel, isolamento, e também completar o ciclo da vacinação. Pois é, esse é o ponto. Você falou em campanha, porque a gente tem um desafio pela frente. Eu queria a sua avaliação. Onde é que está o descompasso, né, nessa questão da quarta dose, que muitos estão já preparados para recebê-la, e outros foram para a primeira ou nem foram, e há um chamamento para aqueles que já foram para a primeira que venham completar o ciclo vacinal, e não se sabe por que essas pessoas deixaram para trás. E a gente tem esse desafio, né, porque se você vai esperar todos esses chegarem à terceira dose para depois abrir a quarta, também talvez não seja o melhor caminho. Como a gente chama essas pessoas que até aqui não completaram o ciclo vacinal? Como eu disse, é dever do Estado, né, a saúde. Né? Então, é dever do Estado, do Dória, no caso, chamar essa pessoa, saber, ou por meio de pesquisa, o que está acontecendo, do porquê o cidadão não está indo vacinar-se. Né? Porque precisa. Não adianta ficar avançando, ele vai chegar até onde? A 50 doses? Quando nem a primeira... Porque não adianta todo mundo vacinar-se quando os primeiros não forem se vacinar. Porque eles contraindo o vírus, eles vão passar para os demais. Isso é uma coisa lógica. Lógica, homem médio. Né? Então, vamos partir da lógica. É claro que envolve outras questões atrás disso. Estamos em épocas de eleições, então envolve questões políticas e tudo mais, que não são colocadas, evidentemente, a público. Mas cabe, sim, de repente, pesquisas, colocar seus agentes às ruas, do porquê você não está indo, cidadão, se vacinar. Né? Sim. Antes de passar para o doutor Antônio Carlos, doutora Eliane, para repercutir esse ponto levantado pela doutora Carla, porque as pessoas tomam vacina para a proteção do próximo. E se essas pessoas não estão tomando, não estão completando seu ciclo vacinal, aqueles que tomaram estão pegando a doença porque outros não tomaram. Então, é esse desafio que a gente tem que correr atrás, de chamar essas pessoas. Eu concordo com a Carla. Assim, a vacina, ela tem que, apesar do governo federal, ele tem que fazer a sua parte mesmo, mas os estados e municípios não estão fazendo a parte deles. Eu acho que isso, a cada município, porque é um trabalho da população menor para maior. A gente vê estados aí com 50% de vacinação, como você falou, e aqui em Goiânia mesmo estava com um baixo índice, então e começou uma crítica muito grande quando chegou a Ômicron, eles colocado van rodando a cidade toda e onde tinha aglomeração de pessoas para vacinar essas pessoas e conscientizar, e rapidamente subiu. Então são ações de gestão que a gente precisa buscar essa cobertura. Às vezes ele não tem acesso, às vezes é um trabalhador que não está disponível, então tem que buscar medidas para chegar, eu não diria 100% da população, o ideal é que a gente chegue pelo menos a 80% dessa população, e o Brasil, se você ver como um todo, está chegando lá, está em 79% na primeira dose, mas a segunda dose não, ela ainda está um pouco longe disso acontecer. E como você falou, como eu não tenho pessoas não vacinadas, a tendência é ele se contaminar e como eu, que estou lá na linha de frente, pegar. Apesar de eu estar com 3 doses, eu tive sintomas leves, mas eu desenvolvi a doença. Poderia ter sido mais grave, né? Então é isso. Doutor Antônio Carlos, seu olhar sobre o tema. Fechado seu microfone.
definitivamente está chegando às nossas portas, nas nossas casas, essa realidade do que essa falta de planejamento, de ação imediata contra esse negacionismo, né, que veio está fazendo com que tudo isso chegue às nossas casas. Todos aqui estamos vivendo muito de perto as consequências dessa pandemia. Eu tenho que realmente recorrer ao que o doutor Carlos falou, o doutor Carlos, o doutor Guilherme, que é o seguinte, é normal, né, termos governantes que alguns odeiam, alguns amam, faz parte do jogo, mas neste em que é um dos momentos mais graves dos 522 anos de história do Brasil, né, em que nós precisaríamos de uma liderança serena, segura, né, que conduzisse a todos em que a sociedade, a população se sentisse devidamente orientada, e aí, como disse a doutora Eliane, né, inclusive em nível estadual, em nível municipal, né, nós, infelizmente, estamos aí com uma liderança que deixa demais a desejar nesse quesito. Então, nós estamos enfrentando os resultados de uma má condução do enfrentamento desse problema. Meio-dia e 22, prossegue aqui o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Pessoal, olha, a comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a PEC que eleva a idade máxima para indicação de membros de tribunais superiores aprovou ontem o relatório do deputado Acácio Favacho, do Amapá, favorável a essa medida. Agora, a matéria segue para a deliberação do plenário da Câmara e a proposta é uma operação casada entre deputados da base e o Palácio do Planalto e abre caminhos para beneficiar a indicação de aliados em cargos estratégicos na Justiça. Procurador Carlos Cardoso, muito bem. Essa PEC é da autoria do deputado Cacá Leão, do Progressistas da Bahia, eleva para 70 anos, né, a idade máxima para essa indicação de um nome para tribunais superiores, e pela regra atual, a idade máxima é de 65 anos. Essa questão de que uma operação casada, né, para abrir caminhos aí para indicação de aliados do governo. Olha, eu acho essa iniciativa infeliz no mérito e casuística com relação à oportunidade. Infeliz por quê? Embora eu, pessoalmente, esteja também me aproximando dos 70 anos de idade, eu creio que a regra atual, estabelecida pela Constituição, estabelecendo como teto de idade 65 anos para alguém ingressar nas Cortes Superiores do Brasil, particularmente o STJ e o Supremo Tribunal Federal, é bastante razoável, uma idade bastante razoável. Quanto à oportunidade, ela é casuística porque reflete o propósito inconfessável de algumas forças políticas, leiam-se governo Bolsonaro e Centrão, de se apropriar da cúpula dos poderes do Estado brasileiro. Não é o momento para se avançar nesse tema. Não que ele não possa e não deva ser objeto de discussão e reflexão por parte das forças políticas e da sociedade brasileira. É importante que nós discutamos isso. Mas nós temos que ver esse tema como um aperfeiçoamento do sistema de escolha dos ministros das nossas cortes superiores, e não como uma oportunidade para que esta ou aquela força política, este ou aquele governo de plantão, possa obter uma maioria ou alterar a maioria deste ou daquele tribunal.
Esse que é o ponto. Aliás, essa PEC está sendo chamada no Congresso Nacional, e os jornalistas que cobrem Brasília sabem disso, Sim. como PEC Noronha, porque o objetivo é contemplar um ministro do STJ que alcançou, que já passou a idade de 65 anos de idade e que gostaria de ser guindado ao Supremo Tribunal Federal. Curiosamente, esse ministro, nos últimos meses, tem dado seguidas decisões favoráveis à família Bolsonaro, sobretudo ao senador Flávio Bolsonaro, que está sendo objeto de investigação por rachadinhas. Né? E outros... Sim, o ministro João Otávio Noronha, do STJ, exatamente, é o relator do caso das rachadinhas. Exatamente. E supostas outras infrações penais que ele teria cometido. Bom, verdade ou não, o fato é que todos os postes de Brasília adotaram essa denominação, a PEC do Noronha, o que mostra que ela é inoportuna e que ela é casuística. Da mesma maneira, creio que mais à frente, o Congresso Nacional, a sociedade brasileira, deverão rediscutir os critérios de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não só no que diz respeito à questão da idade para ingresso e saída, mas também no que diz respeito aos critérios de indicação. Né? Será que só o presidente da República pode indicar? Será que não deveria ser uma responsabilidade partilhada com o Congresso Nacional, por exemplo? São questões que estão colocadas. Será que não seria o caso de se estabelecer um limite de tempo para a permanência de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Aqui no Brasil, o cargo é vitalício. Ele só sai com a idade limite de 75 anos de idade ou por evento morte. Na Alemanha, o mandato, se eu não estiver enganado, é de 15 anos. Então, são questões relevantes que precisam ser discutidas, na minha opinião, fora desse ambiente polarizado que nós estamos vivendo, do nós contra eles, de que está comigo é meu amigo, não está comigo é meu inimigo e vou tratá-lo como inimigo. Eu acho que esse pano de fundo não vai resultar em coisas boas para a saúde do nosso sistema de justiça. Antônio Carlos, o procurador Carlos Cardoso destacou: está comigo é meu amigo, não está comigo é meu inimigo. Tem aquela frase, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? Famosa e muito utilizada. E eu diria o seguinte, que nós corremos um risco ainda um pouco mais grave, doutor Carlos, na minha opinião. O senhor fala de termos uma rediscussão dos critérios de indicação dos cargos que são de competência de indicação política do Executivo ou, às vezes, até do próprio Legislativo. Por quê? Porque nós estamos caminhando para critérios, tá, ditados por um Congresso que vem perdendo a cada nova legislatura a sua principal virtude, que é a pluralidade, de estar ali representados todos os segmentos sociais. E há uma tendência já de algumas legislaturas para cá de uma centralização, está afunilando para um único segmento social fazer isso. E isso está se refletindo de forma muito forte. E que ontem nós tivemos uma prova de como isso vai se refletir em toda a sociedade. Ontem foi aprovado, por exemplo, o chamado pacote do veneno, né, no Congresso. Primeiro, o Congresso está se escorando na pandemia de não precisar não estar tão aberto à sociedade, com a participação da sociedade, e está tomando decisões aproveitando-se desta camuflagem para tomar algumas decisões muito graves. A de ontem foi um exemplo,
que mostra a tendência, doutor Carlos, de essa rediscussão dos critérios se dar sobre uma orientação bastante difícil. Tá? Só para complementar, Frisman, se você me permitir, o que aconteceu ontem? Foi aprovado um projeto de lei de 2002, estava lá parado, né? Com muita dificuldade de caminhar, né? E aproveitaram-se da pandemia e uniu todo esse contexto que está tocando hoje a maioria no Congresso, tá? Se aliando neste momento também ao governo e fazendo com folgadíssima maioria, por exemplo, esse projeto de lei de 2002, que ele permite apenas ao Ministério da Agricultura a condição de liberar agrotóxicos, que, eventualmente, a Anvisa e o IBAMA, por exemplo, poderiam mostrar laudos que seriam extremamente prejudiciais, tanto à saúde quanto ao meio ambiente. Então, estamos num momento de muita dificuldade, Frisman. Eu tenho... Agora, 29 minutos para 1h, uma pausinha breve aqui nesta edição do programa Gente que Fala, de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A mensagem do nosso apoiador e a gente volta já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 28 minutos, faltando para 1h agora, de volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Próximo tema. No mundo, pessoal, existem cerca de 300 milhões de pessoas com doenças raras, 13 milhões delas no Brasil. Estima-se que existam entre 6 mil e 8 mil tipos de doenças raras. De acordo com especialistas, 30% dos casos levam à morte antes dos 5 anos de idade. 75% afetam crianças e 80% têm origem genética. Somente cerca de 5% dessas doenças dispõem de tratamentos para a diminuição do avanço, e são caros esses tratamentos. A boa notícia é que, nos últimos anos, alguns deles passaram a ser oferecidos pelo SUS, pelo Sistema Público de Saúde. Doutora Eliane Pereira, esse tema a gente já tratou por aqui por diversas vezes, um tema sempre oportuno, todas as vezes em que discutimos, avançamos bastante aqui no debate, e melhor ainda agora para tratar desse debate, porque estamos no mês de fevereiro, e o 29 de fevereiro, dia 29 de fevereiro, é o Dia Mundial das Doenças Raras. Por quê? Porque o 29 de fevereiro acontece a cada 4 anos, no ano bissexto, é um dia raro, né? Então estamos no momento certo, sempre no momento certo, e mais agora ainda para falar a respeito deste tema. O que a sociedade precisa saber a partir dos tratamentos que são caros e que necessariamente o SUS precisa colocar à disposição de todos nós. Bom, você já começou dizendo aí que a gente chega a ter 8 mil doenças raras catalogadas, né? E são as raras e as extremamente raras. E os medicamentos realmente são extremamente caros também, né?
No Sistema Único de Saúde, para você incluir, você precisa criar um PCDT, Protocolo Clínico, Diretrizes Terapêuticas, para ver a eficácia, comprovar a eficácia desse tratamento, para que ele veja se custo-efetividade, né, dentro do Sistema Único de Saúde. Avançou bastante. Em 2016, foi habilitado o primeiro serviço de referência no Brasil de doenças raras. Hoje, a gente já tem serviços específicos de doenças raras em 12 estados e 17 serviços. Dentro dos hospitais universitários e também alguns outros serviços que não são ONGs, organizações não governamentais, nós temos aí, da ordem de 2016 para cá, 38 serviços catalogados que estão tratando de alguma dessas doenças raras. Então, ele foi agora, recentemente, foi aprovada a ampliação, né, da triagem neonatal, e que você vai fazer o diagnóstico precoce de muitas dessas doenças raras, que vão chegar a 50 doenças. Então, ao nascimento, através do teste do pezinho, você vai conseguir fazer detecção precoce e início de tratamento precoce. E aí a gente vai ter uma custo-efetividade muito maior do que hoje a gente tem, porque hoje um portador de uma dessas doenças raras, ele leva até 5 anos para ter seu diagnóstico. E a partir dali, ele já tem sequelas instaladas ou até foi a óbito sem finalização do diagnóstico. E estamos avançando, não tanto quanto deveríamos avançar, mas a parte de governo foi a partir de 2016 para cá que ele entendeu que era importante investir, né, num programa público voltado para diagnóstico precoce e tratamento dessas doenças raras. E a inclusão da custo-efetividade disso é que tem sido um entrave, né, financeiro aí na ampliação dessa inclusão de tratamento. O teste do pezinho, como é oferecido hoje no setor público, como é que está? Porque ainda é muito diferente em relação ao que acontece nos hospitais privados, né? Na verdade, assim, dentro do serviço público, nós temos 6 doenças. A ampliação vai chegar a 50 doenças, mais ou menos, mas hoje a gente tem 6. Dessas 6 doenças, eu consideraria 5 delas são raras. Então, e o efeito positivo do teste do pezinho é gigante. As crianças, até a 3ª semana de vida, já têm iniciado seu tratamento, todo garantido, e o protocolo bem definido, toda a equipe médica de serviço de diagnóstico treinada para ter agilidade e sessão de tratamento precoce e o medicamento disponível. Então, isso é muito importante para a gente dessas 6 doenças. O ideal seria 50 doenças, como você falou aí. Hoje, no setor privado, a gente tem aí mais ou menos 50 doenças. Mas, assim, a gente também vê que o setor privado ainda não está preparado para ser ágil no diagnóstico precoce. Ele faz as 50 doenças, mas demora um pouco. Então, assim, até que ele encaminha para tratamento, até que chega num geneticista, num neuropediatra, num especialista daquela área, não tem um fluxo desenhado. Ele vai lá, faz o exame, e a família, com aquele resultado na mão, e o pediatra, né, naquele momento, começa a procurar tratamento para aquele caso. Então, ainda precisa também alinhar no setor privado. Eu vejo que o avanço do público é que vai delimitar o privado também. Esse número que eu apresentei aqui, 13 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil, é uma estimativa ou existem estudos que apontam, porque a gente precisa conhecer os dados reais para poder estabelecer as políticas públicas. Se esse dado está defasado, se é um chute, alguma coisa que não corresponde à realidade, fica ainda mais difícil a gente conseguir os avanços necessários. Ele não está defasado e não tem mais do que isso. Ele está mais ou menos próximo. Não é um número exato, né? Até porque a gente teria que saber quantas são, onde elas estão, como estão sendo tratadas pelo CID, separando todas as doenças raras. Então, isso é uma estimativa, mas muito próxima do que é a realidade, né? Então, esse número é o que a gente baseia as políticas públicas em cima desses 13 milhões aí de pessoas afetadas com alguma doença rara. Umas nem tanto graves, né? Que estão incluídas aí, doenças que talvez não sejam tão graves quanto algumas que a gente vê, que se a gente não iniciar o tratamento precocemente, ele vai ter sequela instalada e até óbito, né? Então, aí que está um grande desafio do setor público. 20 minutos para 1 da tarde agora, vamos avançar para o próximo assunto.
assim como as outras formas de violência de gênero, a violência política se manifesta em todos os tons e por todos os meios, dos mais escandalosos aos mais discretos. A tentativa de suprimir sua fala, a sabotagem indireta pelo seu isolamento, a redução a um papel coadjuvante são ações comuns e não podem ser negadas como violência. Segundo o artigo publicado pelo Estadão, pela advogada Sandra Krieger Gonçalves, abre aspas para ela, embora contemos com uma robusta e sofisticada rede normativa de proteção à mulher, capaz de alcançar inclusive atos de violência política, ainda temos um longo caminho a percorrer e o processo eleitoral de 2022 precisa levar em conta essa dura realidade. Doutora Carla, para repercutir essa questão, como impor freios, né, a essa violência política contra a mulher, neste ano de eleição que a gente logo terá pela frente? Olha, é uma violência de gênero que tem que ser investigada. Ela fez, né, aí a sua acusação perante a autoridade policial, vai ser investigado o caso, mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, a mulher, cada vez mais, ela ocupa espaço na sociedade. Então, assim, a violência sempre vai existir em todos os aspectos, né? Na verdade, sem diminuir o que aconteceu com a advogada, vai acontecer sempre. E não é só com mulher, vai ser com homem, com homossexual, com pansexual. Isso daí faz parte, infelizmente, da sociedade civil. Então, a matéria publicada pelo Estadão, ao meu ver, é um caso que não é um caso a mais. E a violência, a expressão violência política, na verdade, não é uma tipologia penal, não é um tipo Não. penal, não é. Né? Então, é algo a se investigar como outro qualquer. O que eu fico contente hoje, é que a mulher ela ocupa grande espaço. Eu, particularmente, falo por mim, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito por ser mulher na minha área. Eu vejo a mulher cada vez mais ocupando espaços. Existe um cargo em específico, que eu não vou citar, que a mulher alcançou muito mais espaço do que o homem em percentagens de concursos públicos. Então, claro que é um caso muito importante a ser investigado e vai ser investigado pela autoridade policial, mas o que eu tenho a dizer é isso. A violência política, esse termo, não é tipo penal e vai ser investigado pela autoridade policial, o que eu tenho a dizer. E parabéns às mulheres por ocuparem cada vez mais seus cargos. Procurador Carlos Cardoso, sobre esse tema, como colocar freios nessa violência política contra a mulher nesse ano eleitoral aí que a gente vai ter pela frente. Bom, esse episódio ele está inserido dentro de um contexto maior, que é um dos flagelos da nossa sociedade ainda, que é a discriminação da mulher. A mulher hoje no Brasil, o contingente populacional feminino já é superior a 50%. Entretanto, os espaços ocupados pelas mulheres, tanto na área pública quanto na área privada, ainda não correspondem a essa proporção populacional. Tem melhorado de alguns anos para cá, como disse a doutora Carla, isso é verdade. Mas ainda está muito longe de uma situação razoavelmente aceitável. Eu acho que é um processo, no fundo, é um processo político de emancipação da mulher. Agora, com relação ao mundo político propriamente dito, ele no Brasil ainda ele é majoritariamente, quase que na sua totalidade, masculino e eu diria mais, machista, discriminador mesmo. Haja vista as falcatruas que têm sido feitas nas últimas eleições com relação ao número de mulheres candidatas, com relação à destinação de recursos por parte dos partidos políticos às campanhas das mulheres. Foi preciso que o Tribunal Superior Eleitoral, secundado pelo Supremo Tribunal Federal, estabelecesse regras mínimas nesse sentido, e precisa haver fiscalização.
Porque eu digo para você, eu já fiz política partidária na minha vida, na minha juventude. Os homens temem e não querem a concorrência feminina, no mundo da política em particular. O que eles puderem fazer para sabotar essas novas regras, eles vão fazer e estão fazendo. Só basta olhar o cenário político eleitoral deste ano. É constatar isso, não é nem adjetivar, é apenas constatar. Então, é um processo de luta política, vamos dizer assim. Mas eu acho que é irreversível. A ascensão da mulher ela vem se dando de uma maneira muito significativa, de maneira não equilibrada no país inteiro, mas é um processo que nada vai deter. Agora, a gente chegou já a discutir numa outra situação aqui no programa Gente que Fala, não sei se foi no Gente do MPD que Fala, no ano passado, né, foi sancionada uma lei para combater a violência política contra a mulher. Qual que é a efetividade dessa medida, procurador Carlos Cardoso? Isso exige, primeiro, uma ação das próprias mulheres, quando se encontrarem em situação de discriminação e de não cumprimento dessas leis, existe um trabalho efetivo por parte do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, que é muito pouco aparelhada no Brasil, mas ela tem muitas qualidades, muitas virtudes, mas para efeito de apuração de infrações eleitorais, ela deixa muito a desejar. O trabalho da imprensa independente, que eu acho que é um trabalho de vanguarda, denunciando os fatos, como esse mencionado aí, repercutindo isso, eu acho que é um processo, e alertando a sociedade para isso. Partido político discrimina a mulher não deve ser votado. É uma primeira providência do eleitor, e, sobretudo, das mulheres. Não votem em candidatos cujos partidos políticos discriminam as mulheres. Ponto. Começa por aí. 13 minutos para 1 da tarde, a gente vai avançar aqui já para o próximo tema, porque o tempo está correndo rapidinho. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou a abertura de inquérito para apurar suposta prática de crime de apologia ao nazismo pelo deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, e por Bruno Ayub, influenciador digital conhecido como Monark. Num debate sobre perseguição contra grupos minoritários, exibido segunda-feira pelo Flow Podcast, o deputado Kim Kataguiri sugeriu que grupos radicais ganham força quando o cerceamento de ideias extremistas é praticado em detrimento da liberdade de expressão. Monark, que apresentava o programa, disse que endossa a criação de um partido nazista a fim de equilibrar o debate político. Procurador Carlos Cardoso, começando aqui com o posicionamento do deputado Kim Kataguiri. Ele sugere que um determinado tema, por mais bizarro que seja, né, acho que foi esse o termo que ele usou, tem que ser falado, exaurido, a ponto da sociedade rejeitar, tem que dar luz desta forma para que a sociedade rejeite. Essa é a opinião dele. Eu acho que foi uma colocação infeliz dele. Não sei dizer se ele é favorável ao nazismo, não. Espero que não, até porque ele pediu desculpas, tudo. Mas o fato é o seguinte: se o extermínio de 6 milhões de judeus pelo regime nazista não for um argumento suficiente para banir qualquer iniciativa de reconstrução de um partido nazista, se isso não for argumento, não existe mais argumento no mundo. Não é à toa que na Alemanha, que foi o palco de onde surgiram o genocídio do povo judeu, é expressamente proibido a defesa de qualquer ideia que signifique simpatia ou apoiamento a ideias nazistas. E é punido com cadeia. A legislação penal alemã é até relativamente branda, mas no que diz respeito ao combate ao nazismo, ela é muito severa. Então, eu acho que o Kim Kataguiri deveria fazer uma viagem pela Europa, conhecer Auschwitz, conhecer o Museu do Holocausto em Berlim e refletir melhor a respeito do que ele disse. Não apenas ele, mas também o Monark.
Sim, evidentemente. Esse ainda propôs abertamente a criação de um partido nazista. Partidos. Pelo amor de Deus, eles pregam a morte. Bom, é a maldade transformada em doutrina política. Né? Procurador Antônio Carlos, sua observação sobre esse tema. Inacreditável que estejamos vendo em pleno ano 2020, 2022, uma discussão ainda sobre nazismo. É impressionante como é que isso pode ainda estar na pauta de quem quer que seja, como bem colocou o doutor Carlos Cardoso, como pode sequer estar na pauta de alguém essa barbárie. Né? Então, o que nós temos que fazer, eu tenho a impressão, é não só procurar que as leis sejam extremamente rigorosas com quem defenda o nazismo, com quem defenda essas práticas absolutamente abomináveis, mas nós temos que fazer com que a sociedade perceba isso e também ajude no combate. A hora que ela se manifesta claramente nas redes sociais, enfim, hoje os mecanismos que ela tem de poder se manifestar, para deixar claro que não há espaço para essas aventuras absurdas como que nós estamos vendo. Nessa nossa busca por tentar entender como é que esse tipo de debate acontece em pleno século XXI, só pode ser por absoluta falta de conhecimento da história, não, Antônio Carlos? Eu diria que se alia também a falta de conhecimento da história, mas é uma coisa bastante arraigada, a gente nota em dos personagens envolvidos, que eles têm isso muito forte dentro deles. Já tivemos aí algumas experiências com alguns desses personagens e vimos que é intratável, chega a ser intratável você tentar trazer argumentos equilibrados para uma discussão, são absolutamente radicais. Esse radicalismo está neles mesmo, não é apenas a falta de conhecimento da história. A falta de conhecimento histórico. 8 minutos para 1h, temos perguntas aqui da nossa audiência. A doutora Carla, a Flávia Nogueira está no nosso canal no YouTube e pergunta o seguinte: as mudanças na lei da improbidade administrativa trouxeram alguma melhoria ou só retrocessos? Eu creio que trouxeram melhoria, sim, a lei de improbidade. Trouxeram. É um vasto tema também para discorrer agora, né? Mas trouxe melhoria, sim, na minha opinião. Pergunta aqui também do Antônio Carlos. O João Carlos Oliveira está no Facebook. Qual será o futuro do regime autárquico brasileiro? Pergunta o João Carlos Oliveira. Nós estamos aí com um processo bastante acelerado de extinção disso. Aliás, não fosse uma mobilização muito grande de parte da sociedade, nós já estaríamos, infelizmente, num processo mais adiantado disso. Mas temos ainda a esperança de fazer com que haja uma reação da sociedade agora, e que isso se reflita nas eleições de 2022, João Carlos. Doutora Eliane, a Vanessa Monteiro, no nosso Instagram, quer saber o que seria mais urgente mudar na saúde pública para que ela se torne mais eficiente. Bom, investimento, né? Hoje a gente tem um sistema que o financiamento ele ainda é baixo para que a gente tenha tanta saúde, principalmente o tema doenças raras, né? Como a gente está dizendo aqui, que ele realmente é um tratamento caro. Fora do país, Estados Unidos, toda a Europa, já tem 50 doenças hoje, como eu falei para vocês, na triagem neonatal. Então, já tem todos os protocolos de tratamento, mas é um investimento muito maior. Apesar que lá não é sistema único de saúde, né? Existe outro sistema de saúde, mas eles avançaram bastante. Estão mais de 10 anos na nossa frente. Então, precisa, sim, do investimento científico, de criar novos protocolos, e a parte financeira também tem que entrar no financiamento dessa saúde.
Procurador Carlos Cardoso, seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre participando com a gente, pergunta a sua avaliação sobre o atendimento prestado pelas defensorias públicas. Olha, a Defensoria Pública no Estado de São Paulo é uma instituição relativamente nova, deve ter pouco mais aí que 10 anos de existência formal. Antes era um setor da Procuradoria do Estado. Eu fui defensor público, inclusive, há 30 anos atrás. A Defensoria Pública presta um bom serviço à população. Os defensores e defensoras públicas, para ingresso na carreira, passam por um concurso rigoroso, são muito bem qualificados e precisam ser prestigiados, e a sua instituição precisa alcançar aí gradativamente todos os rincões do Estado. A maioria das cidades ainda não é contemplada com defensorias públicas. Nós contamos para isso com convênios com a OAB, né, que prestam um serviço importante também nessa área de assistência às pessoas necessitadas. Mas eu tenho muito apreço e muito respeito pela Defensoria Pública, sobretudo do Estado de São Paulo. Olha, temos mais uns minutinhos aqui para falar sobre um tema bastante bacana, bastante agradável, que é o aniversário da cidade de São Paulo, dia 25 de janeiro. Agora foi o ponto inicial para a programação do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. É o projeto 22 mais 100, que traz uma série de atividades pontuais no período de 100 dias, desde o dia 22 de janeiro, e isso vai até o dia 1º de maio. A programação conta com obras inéditas da nova edição do Museu de Arte de Rua. Novos endereços em todos os cantos da cidade recebem artes em diversos formatos: grafite, lambe-lambe, fotografia, além de intervenções com inspirações modernistas em praças da cidade. A avaliação de vocês, não sei quem quer falar primeiro, era tudo que os modernistas lá em 1922 reivindicavam, né? Uma arte nossa, né? Descolada lá do que era na época, né? Atrelada ao que a Europa mostrava, e aqui é o que a gente vê hoje, né? Grafite, lambe-lambe, fotografia, era essa, não sabemos se era essa a reivindicação, mas é onde chegamos. Quem quer começar? Eu acho que a Semana de Arte foi um gesto uma iniciativa de ousadia por parte dos seus protagonistas principais. Ela tem aspectos polêmicos, mas o que prevaleceu ao longo da história foram as contribuições positivas que a Semana de Arte trouxe para a literatura, não só de São Paulo, mas em parte também do Brasil, a literatura, as artes, o teatro e tudo mais. Eu acho essa iniciativa, aliás, ela devia ser comemorada anualmente, né? Porque tudo que diz respeito à cultura e ao nosso histórico, nosso patrimônio cultural, deveria ser mais louvado aí pelas nossas instituições. Antônio Carlos, quer comentar esse tema bem rapidinho? Bem rapidinho, todo mundo. Perfeito. Eu sou apaixonado por São Paulo e por tudo isso. Eu acho que ela veio, inclusive, vou pegar só um aspecto, ela veio colocar uma ordem numa pequena bagunça que existia anos atrás, que era a pichação desordenada de São Paulo. Então, nós passamos, isso colocou ordem nisso de uma forma muito positiva. Doutora Carla? Muito bom. Eu espero que o brasileiro, o cidadão aí, aproveite, né? E tenha aí mais cultura, né? Nós precisamos de mais cultura no nosso país. Muito bom. Doutora Eliane? O centenário não deveria ser comemorado só por São Paulo, né? Mas por todo o país. Eu estive aqui olhando Goiânia, essa semana está comemorando e a Semana de Arte Moderna também com vários eventos. Então, acho que é o Brasil inteiro, não só São Paulo, mas fico muito feliz por São Paulo ter feito esses 100 dias aí de comemoração. Sim, tomara que todo o país seja contagiado por tudo isso, né? Quer dizer, tudo isso aconteceu aqui em São Paulo, talvez a necessidade do ponto de partida realmente ser por aqui. Mas é evidente os ganhos que nós tivemos e vamos comemorar bastante esse centenário. Como disse o doutor Carlos Cardoso, não só a cada 100 anos, devemos comemorar isso a cada ano. Faltando 1 minuto para 13h, eu quero agradecer a presença de vocês. Vamos botar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico
laboratorial. Na mesa de som com a gente hoje, o Isaac Barros, o Sérgio Souza de férias na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência agora, musical Trianon, até às 15h, depois tem o programa Duas na Tri, às 18h, o Radar Paulista, e antes de tudo, agora a Débora Mendonça, a repórter Débora Mendonça, chega com as informações do trânsito aqui na capital paulista para tirar você do congestionamento aí pelas ruas e avenidas. 1h em ponto, obrigado pela audiência, obrigado a todos os participantes por hoje e até amanhã. Tchau, tchau.